A paz do Senhor, amados. Estamos de volta, desta vez, de fonte alternativa, para passarmos então a nossa mensagem, o nosso estudo sobre as 7 características da oração de Daniel. As nossas sinceras desculpas, mais uma vez, por não ter sido possível passar esta mensagem em direto. Sei que alguns irmãos, de certeza, ansiavam partilhar conosco, interagir conosco ao longo dessa transmissão. Mas o texto base do nosso estudo está em Daniel capítulo 6, versículo número 10, onde encontramos o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Queridos, neste versículo 10 do capítulo 6 de Daniel, nós encontramos então as características da oração de Daniel. É importante lembrar o contexto em que Daniel vai fazer esta oração. Como é por de nós sabido, tanto o capítulo 6 de Daniel trata-nos a história de Daniel na cova dos leões. Portanto, Daniel é lançado na cova dos leões por ter sido vítima de uma cabala, de uma trama dos seus colegas do palácio, que, em virtude de Daniel ter negado a prostrar-se, a prestar adoração ao rei que havia estabelecido, havia assinado um decreto de que todos os homens, toda a humanidade vivente na terra de então lhe prestasse melhor culto e adoração. Daniel então vai rejeitar-se, vai negar-se a cumprir tal decreto, porque era um decreto diabólico, era um decreto que ia contra os princípios de Daniel. Afinal, por via deste decreto, o rei seria Deus por 30 dias. E nesses 30 dias, todos os homens deveriam prestar adoração ao rei Dário. Ora, isto feria os princípios de Daniel, uma vez que Daniel sempre aprendeu a não prestar adoração a homem algum. O digno de adoração é apenas o Deus verdadeiro, o Deus dos caldeus, o Deus dos hebreus. Ora, Dário, ao promulgar esse decreto, ele estava a colocar-se na posição de Deus por 30 dias na terra, e todas as pessoas então deveriam prestar-lhe culto e adoração. Daniel então, quando se apercebe, como lemos, que o decreto estava assinado e que mais tarde ou mais cedo, portanto, Daniel ver-se-ia em apuros por transgredir o decreto do rei, portanto, Daniel vai lembrar-se que ele tem um Deus que tem o controle da sua vida. Daniel tem e serve a um Deus que é todo-poderoso. É nesta condição, é neste contexto, que chegamos ao versículo 10, e Daniel, então, o que é que vai fazer? Ao se aperceber, vai para a sua casa, entra para o seu quarto e coloca-se em oração. A primeira característica da oração de Daniel é aquela que tem a ver exatamente com
O facto de Daniel recolher-se para a sua casa aponta para uma característica pessoal. Ou seja, em primeiro lugar, é que a oração de Daniel foi uma oração pessoal, em virtude de ele recolher-se em sua casa, em particular, para estar com Deus. Portanto, esse é o tipo de oração que, quando praticado, vence batalhas, porque esse tipo de oração pessoal é o canal de comunicação entre o crente e Deus, de forma pessoal, de forma íntima, de forma particular. Nós nos apresentamos a Deus de forma pessoal, de forma voluntária. Nós vivenciamos a situação, encarnamos a situação e chegamos a um ponto crítico de nos vermos abraçados com a situação e reconhecermos que desta situação há um Deus que nos pode livrar. Desta situação, só o Deus verdadeiro nos pode livrar. Então, esta é a primeira característica que encontramos aqui no versículo 10, quando vai dizer que Daniel entrou no seu quarto. Portanto, o quarto é um lugar de intimidade. O quarto é um lugar reservado. O quarto é um lugar particular. Tem situações que devem ser tratadas, situações particulares, situações pessoais, devem ser tratadas única e exclusivamente no quarto. E Daniel toma esta posição, toma esta atitude de entrar no seu quarto e vai apresentar-se em oração a Deus. Em segundo lugar, a segunda característica, a oração de Daniel não só foi particular, mas foi também uma oração baseada na obediência. Na medida em que Daniel vai, portanto, entrar no seu quarto, e a Bíblia vai dizer que no quarto de Daniel havia janelas abertas no seu quarto, janelas abertas, voltadas para Jerusalém. Aqui nós temos a valorização que obedecem o princípio bíblico que tem a ver com aquilo que são as promessas de Deus. No 1 de Reis, no seu capítulo 8, no seu capítulo 11, vamos encontrar exatamente este princípio de que os judeus, quando estivessem em oração, passando por uma situação, por uma dificuldade, eles deveriam orar voltados para Jerusalém por causa da promessa que existe sobre a cidade de Jerusalém como sendo a eleita de Deus. Amém. Uma cidade escolhida por Deus. Vamos ler isso para não estarmos aqui como que a devagar. 1 de Reis, no capítulo 8, exatamente capítulo 8, versículo 38 e seguintes. 38. Toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo, lá está, e estendendo as suas mãos para esta casa. Esse é um contexto, tanto quando Salomão acaba de construir o templo, versículo 39, ouve tu então nos seus assento da tua habitação e perdoa e faz e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos,
e segundo o coração de todos os filhos dos homens. Versículo 42. Porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Lá está logo mais uma referência ao templo que estava na cidade de Jerusalém. Versículo 44. Quando o teu povo sair à guerra contra seu inimigo pelo caminho, porque enviares e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste, e desta casa que edificarei ao teu nome. Portanto, continuam aqui referências em relação ao templo e à cidade de Jerusalém. No capítulo 11 de 1 de Reis, versículo 36, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Lá está uma referência baseada nas promessas de Deus sobre o templo de Jerusalém e sobre a cidade de Jerusalém. Então, o nosso profeta Daniel, ao ter a sua casa com janelas abertas voltadas para Jerusalém, estava em obediência a esse princípio de Deus. Então, a segunda característica aqui é que a oração de Daniel é uma oração de obediência. Por quê? Porque Daniel vai obedecer aquilo que são os princípios de Deus sobre a oração. Quando vamos orar, amados, estando em aflição, estando a vivenciar uma situação concreta que precisamos da intervenção de Deus, temos que voltar aos princípios de Deus sobre a oração. Em terceiro lugar, a oração de Daniel, ainda no versículo 10, foi também uma oração de perseverança. Porque a Bíblia está a dizer que Daniel fazia o mesmo exercício 3 vezes ao dia. Precisamos perseverar. Não é uma vez orou e desistiu. Não é uma vez jejuou e desistiu. Temos que ser perseverantes quando se trata de oração. Em 3 diferentes horas do dia, os judeus faziam as suas orações. Isto é, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, 12 horas e às 15 horas. Portanto, eram esses os horários do dia que os judeus tinham para orar. Por isso é que vamos encontrar no livro de Atos que Pedro e João subiram ao templo para a oração, exatamente a hora 9 dos judeus, que equivale a nossa hora 15 para o nosso relógio. Tanto estamos então aqui no versículo 10, olhando para aquilo que é a terceira característica da oração de Daniel, que é uma oração perseverante, de perseverança. Em quarto lugar, a oração de Daniel foi uma oração de humildade. Foi uma oração humilde, porque está ali no versículo 10 que ele se punha de joelhos e orava. Ora, este sinal de colocar-se de joelhos e orar é exatamente um sinal, sinal de reverência, e aponta para a humildade, para a prostração. Isso fala de submissão, fala de entrega total a Deus. E Jesus nos ensina na sua palavra que a oração deve ser de submissão, a oração deve ser de humildade, entregando-se de forma completa ao nosso Deus. Meus amados, precisamos fazer recurso a essas chaves, a esses princípios, a essas características aqui emanadas
da oração de Daniel, porque elas têm aplicabilidade para a nossa vida no momento que estamos a viver. Para vencermos esta pandemia, para vivermos o isolamento social, para vivermos o pânico, o medo que está por detrás de toda esta pandemia, porque não podemos olhar só a pandemia, a doença em si, mas o cortejo de situações que estão por detrás desta pandemia, as falsas informações, o pânico, a disseminação de pânico, a precariedade da vida social, enfim, o confinamento social, que traz também as suas consequências, quer psicológicas, quer sociais. Precisamos, quando formos a orar, a observar essas características, esses princípios, para que a nossa oração seja efetivamente sucedida. Em quinto lugar, ou a quinta característica, a oração de Daniel é uma oração de gratidão a Deus. Daniel, na sua oração, ele rende graças a Deus, porque ali temos no versículo 10 que Daniel não só se punha de joelhos em oração, mas também ele dava graças. Dar graças é agradecer. Tal como dissemos na outra mensagem de domingo, que devemos aprender a agradecer, devemos aprender a dar graças antes mesmo do livramento chegar, antes mesmo do milagre se cumprir na nossa vida. Devemos dar graças a Deus e dizer: Deus, obrigado pelo livramento, Deus, obrigado pela passagem desta Covid sem que tenhamos sido atingidos. Deus, obrigado porque o Senhor protegeu a sua igreja. Deus, obrigado porque tens protegido, tens guardado os seus filhos. É muito importante sabermos ser gratos a Deus. Muitas orações, às vezes, não têm sido respondidas, não recebem respostas, exatamente porque elas estão desprovidas deste elemento de gratidão, de agradecer a Deus, de rendermos ações de graças a Deus. A gratidão a Deus, na verdade, vai inclinar-nos àquilo que nós precisamos. Crente que é crente deve saber render graças a Deus. Agradeça a Deus, porque em meio a tanta turbulência, Deus tem te guardado saudável, Deus tem te guardado com água e pão sobre a sua mesa. Quando há muita correria, ouvimos muita coisa sobre o encarecer da cesta básica, a falta d'água, a falta de tudo um pouco, mas crente que é crente está prostrado a Deus, tem o seu pão, tem a sua água cotidianamente. Portanto, isto é providência de Deus. Agradeça a Deus para que esta situação toda passe por nós e deixa-nos ilesos. Em sexto lugar, a oração de Daniel é uma oração com endereço certo. A Bíblia vai dizer no mesmo versículo 10 que Daniel orava a Deus, dava graças diante de Deus. Este é o endereço. Para quem têm sido dirigidas as suas orações? Para quem devem ser dirigidas as nossas orações? Qual é o endereço das tuas orações? Será que você ora, você endereça as tuas orações para o endereço certo, para o local certo, para a pessoa certa, para o caminho certo? Ou você se perde discutindo pormenores que não levam à edificação, como muitos crentes tenham visto, tenham acompanhado, tenham estado a ver nas redes sociais, discussões que não dignificam, discussões que não trazem algo de substância concreta para aquilo que estamos a viver hoje e neste momento tão conturbado. Será que você está dirigindo, está perdendo tempo, perdendo foco
procurando culpados desta situação, se atirando contra governantes, se atirando contra a liderança, se atirando contra as instituições. Este não é o momento. Não é o momento de nos gladiarmos, mas é o momento de investirmos todo o nosso tempo, toda a nossa disponibilidade, toda a nossa disposição ao Deus único e verdadeiro, aquele que tem o controle de tudo que temos estado a passar. Daniel dirigiu a sua oração ao Deus verdadeiro. A oração de Daniel teve endereço certo. A nossa oração deve ser dirigida ao trono de Deus, que é a oração, que é, ou melhor, o endereço certo, porque a resposta, a solução do que estamos a passar não está na medicina, não está na psicologia, não está na política, não está na sociologia, está em Deus verdadeiro. Ele detém a solução do que temos estado a passar. Em sétimo lugar, a sétima característica, a oração de Daniel é uma oração habitual. Aleluia! Uma oração de hábito. A Bíblia está a dizer que Daniel, no versículo 10, costumava antes orar. Antes do decreto, Daniel já orava assim. Antes do Covid-19, como é que você orava? Antes do estado de emergência, como é que você orava? Irmãos, precisamos mudar de paradigma, que esta situação que estamos a viver, no final delas, de facto, possamos retirar as necessárias lições para a nossa vida, o nosso modo de ser crente, o nosso modo de lidar com Deus verdadeiro, o nosso modo de lidar com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Deixa, antes de terminar, abrir um parênteses. Crente que é crente, não se iluda com prognósticos, com mensagens futuristas. Não, porque isto foi visto o sinal do céu, foi visto o cavalo branco. Tudo isso, tudo aquilo que está descrito em Apocalipse, lembre-se, não vai acontecer antes que a noiva do Cordeiro seja arrebatada deste mundo. E não temos notícias, não temos ocorrência de que a igreja já tenha sido arrebatada. Ao menos que o arrebatamento aconteceu e todos nós ficamos, e agora então estão a começar a acontecer os sinais que precipitam, que antecipam a grande tribulação. Por isso, vamos permanecer em atitude de oração, em atitude de gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque se olharmos para o contexto, Daniel teve que ir à cova dos leões. Amém. Mas Daniel já orou. Sim, há momentos que Deus vai nos livrar a partir da cova dos leões. Você precisa descer até a cova dos leões. É da cova dos leões que Deus vai nos livrar, vai nos tirar para que o seu nome seja efetivamente glorificado na medida e na dimensão que Deus pretende. É no meio da morte, é no meio da pandemia que Deus vai retirar o seu povo especial, o seu povo eleito, para que no final todos reconheçam que há um povo no meio dessa catástrofe toda que não sofreu algum dano. Há uma nação, há uma igreja no meio disso tudo que não foi afetada, que não sofreu dano algum. Qual é o segredo? Qual é a questão aqui? Não, aquele é o povo do Deus verdadeiro, é o povo protegido de Deus, é a noiva do Cordeiro, é o povo santificado e remido no sangue do Cordeiro. Esse povo tem proteção. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos e queridas, que Deus digne-se em abençoar a sua palavra e abençoe também as nossas vidas no sagrado e maravilhoso nome
do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.